Olá, está no ar Porto 360 Entrevista, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Você já sabe, não custa lembrar, o Porto 360 Entrevista é uma realização do Grupo Tribuna em parceria com a CBN. Porto 360. Patrocínio. Nessa semana, a gente sai aqui do Brasil e vai direto para Seattle, São Francisco e Vale do Silício. É isso mesmo, a missão Portimar 2025. E quem vai bater um papo comigo a respeito de tudo que aconteceu por lá é o Dr. Thiago Miller, que estava lá junto com essa comitiva. Doutor, obrigado pela presença aqui no Porto 360 Entrevista. Prazer enorme bater esse papo com você. Obrigado, Max, aí aos ouvintes do Porto 360, sempre um prazer vir aqui bater um papo com você e falar dessa missão também é prazerosa, né? Porque foi uma excelente experiência, uma agenda aí rica, agitada, então, né, ainda está refletindo aqui na minha cabeça aí todos os aprendizados que nós tivemos por lá. Então vamos descortinar isso, né? Muitas pessoas acabam me acessando nas mídias sociais, perguntando, questionando em relação à missão internacional. Você teve com a gente em outras missões internacionais também, e eu particularmente, toda vez que organizo essa missão internacional, tenho algumas preocupações. Uma delas é em relação ao conteúdo, a segunda em relação ao público que lá está presente e, consequentemente, a tudo isso, a organização da visita nas localidades na qual a gente vai. Indo no sentido primeiro das visitas, né, doutor Thiago? A gente começa lá em Seattle e, particularmente, algo que me chamou muito a atenção em Seattle é a relação do porto para com a cidade. Esse mantra que é muito utilizado aqui no Brasil, e eu particularmente entendo que é subutilizado, na verdade, porque a gente não consegue, né, atingir o patamar de excelência que eu particularmente vi em Seattle. Como é que você avaliou essa primeira parada que a gente teve em Seattle, nessa relação porto-cidade e depois também, obrigatoriamente, no porto lá de Seattle? Bom, Max, você tocou num ponto que foi uma das questões que me chamaram muito a atenção, né? Os portos americanos, eles têm uma característica regional. Eles estão muito vinculados com a população do condado. Tanto que o condado elege, né, os comissários, Sim, que são uma espécie de conselheiros das autoridades portuárias, que contratam uma diretoria executiva. Então, há uma simbiose muito positiva com a comunidade local. Esses três portos que nós visitamos em Seattle, né, Tacoma, o Porto de Seattle e Everett, chamaram muito a atenção porque eles têm uma atividade com a cidade impressionante. Assim, o de Everett até parece um ponto de encontro. verdade, né, verdade. o porto, porque Verdade. tem a comunidade vai lá, tem eventos que são realizados, todos eles exploram muito bem o seu waterfront. Eu não quero ficar comparando com o nosso, porque o nosso porto tem uma característica diferente. Sim, Né? É um claro. porto estuarino, tem um canal onde você tem todos os terminais, é muito diferente. Mas lá, você vê, as marinas que eles têm, né, dentro do porto são espetaculares. Né? O Porto de Everett, né, nesse ponto, é maravilhoso. A movimentação, a nossa é muito maior, né? Mas assim, a gente, Seattle, né? A gente passeou ali, você tem um porto no lado e todo o waterfront da cidade explorado de forma inteligente com entretenimento. Então aquário, roda gigante, inúmeros passeios de barcos que saem dali, restaurantes. Então assim, é alguma coisa que eu não consigo comparar com a gente, porque a nossa, eu sou um pouco crítico quando a gente mistura operação com lazer. Mas lá não, lá isso é separado, né? E em Seattle você tem um terminal, 2 terminais de cruzeiros, com um movimento estupendo, graças ali ao destino Alasca, que eu soube é o 2º ou 3º maior destino do mundo. Então Sim. eles têm um incremento, não sei se você lembra, mas a autoridade de Seattle, ela também controla o aeroporto. E há, inclusive, algumas facilidades que eles colocam para os Sim. cruzeiristas. Colocaram até o meu próprio processo de passagem pelo security, né? Pela área de segurança do aeroporto, né? Me apresentaram lá um aplicativo, né? Exatamente. E você, às vezes, suas malas, você deixa no aeroporto, você vai aparecer com elas dentro do navio. Sim, dentro do Então, cruzeiro assim, até. dentro do cruzeiro, exatamente. Então, assim,
Eles têm um que a gente não tem, né? Que é um planejamento executado com muita perfeição, né? Então assim, mas me chamou muita atenção, né? Você ter no Porto espaços para as marinas, né? Até pela característica dos portos, as características geográficas desses portos, né? E a cidade de Seattle tá entre o porto, mas assim, separado aquilo que é o lazer do que são as atividades operacionais. Queria fazer um recorte, se o doutor me permitisse. Primeiro, nesse senso crítico que o brasileiro tem. Eu percebo isso nas missões internacionais, né? Toda vez que a gente vai visitar um porto lá fora, a gente automaticamente compara com o Porto de Santos. E eu, particularmente, pelo menos essa é a minha percepção de aprendizado, né? A minha linha de aprendizado é de não comparar com o Porto de Santos e aprender com aquilo que existe por lá, né? Porque se nós formos comparar, é a mesma coisa do que sairmos daqui e formos a Roterdã, como nós fizemos na primeira missão. Não dá para você comparar Roterdã com Porto de Santos, cada qual com a sua característica. E aí, esse é o meu primeiro questionamento. Você tirou aprendizados? A gente conseguiu, porque eu acho que isso é um pouco do brasileiro, né? Esse senso crítico de ser. Você conseguiu tirar essa roupagem para olhar, né, ou pingar um colírio ali nos olhos para olhar realmente o que é importante, né, o que dá para se trazer como aprendizado. Esse é o meu primeiro questionamento. E o segundo, né, quando a gente faz essas missões internacionais, quando você pontuou Seattle, eu, francamente falando, vi aqui a inauguração do Parque Valongo, né, e a gente viu a continuidade desse processo como ela está hoje, né, um local que a gente não tem tamanho entretenimento. E eu, quando cheguei ali no pier, ali de Seattle, eu fiquei impressionado com o ticket médio, né, e da quantidade de oferta que existe ali para a população nessa relação de porto com a cidade. Como é que você olhou essas duas questões, né? Essa questão de tirar a roupa, literalmente, né? Para você poder olhar com outros olhos, né? E essa segunda questão do impulsionamento dessa atividade do turismo. Porque, doutor, francamente falando, como o americano tem habilidade, né, de gerar negócio e receita com atividade portuária quando o assunto é turismo. Tinha camisa para vender do Porto de Seattle para tudo quanto era lugar. Qualquer lugar que você fosse lá, tinha uma camisa, um boné, ou o que quer que seja, Terminal passeios. Tinha até aquela série da... A série, é verdade, vai me fugir o nome agora. A gente lembra. Eu vou lembrar já. Né? Que esse terminal era utilizado para isso. Então você tinha souvenirs, né, com as camisas da série. Então, assim, realmente o americano ele é muito hábil nisso, né? E você está certo, assim, são inúmeras opções de comércio, de serviço, de restaurantes para todos os bolsos. Então, você tinha, então assim, e reunidos, né? Então se simplifica, né? Porque você tinha numa área, sei lá, de 1 quilômetro e pouco, né? Um volume muito grande aí de ofertas. Eu tentei dar na primeira resposta, eu realmente não comparo, que são coisas distintas. Claro. Né? Você está perfeito. Eu particularmente, Maxwell, sempre vou para as missões internacionais com esse olhar, né? Não vou de comparar com o Santos, eu vou para entender, isso é algo que a gente poderia pegar e trazer para o Porto de Santos. Eu acho que você está mais habituado até do que eu, assim, é natural, eu acabo, até pela minha função, comparando. Sim. Faço perguntas lá para entender como é que funciona, né? Lá diferente daqui. Mas assim, eu acho que são bichos diferentes. Felizmente ou felizmente, né? Não há essa comparação. Mas a exploração do turismo lá, né? Inclusive portuário, porque você não sei se você lembra, saindo quantos barquinhos que saíam para determinados passeios ali, uns dentro dos próprios restaurantes, chamava muita atenção. Assim, nas lições que você me questionou, Max, assim, o que me marcou muito nesses esportes é porque a movimentação, né, lá não são terminais automatizados, né, outra coisa que a gente, totalmente diferente do que a gente viu na Coreia. Sim. Então, assim, o que me chamou foi assim... Uma relação muito próxima à laboral. Muito próxima a nossa. Aí, se a gente puder comparar... Muito próxima a nós, né, até a nossa realidade aqui. Total. Então, assim, muito parecidos nesse ponto com a nossa situação. Mas, assim, a questão da sustentabilidade, da descarbonização, me chamou muita atenção. Por quê? Quão sério é esse assunto para eles, né?
Max, ele falou, um dos presidentes da autoridade, nós estamos com a meta 98% cumprida. A meta era para 2030. Então, estamos com 2025, preocupados que ainda faltava alguma coisa. Então, assim, isso, né, aquele hub que tinha lá em Seattle, que reunia todo tipo de indústria, com o foco na inovação, com o foco na atividade portuária. Depois eles nos levaram ali, né, para aquele terminal pesqueiro, mostrando algumas das ideias que já tinham melhorado a vida ali dos pescadores. Então, esse ponto, né, da descarbonização, você vai lembrar no porto de Oklahoma, os caminhões que fazem o gira já estavam sendo abastecidos com hidrogênio. Hidrogênio e eletrificados também. E eletrificados, né? Então, assim, eles com tudo eletrificados. É óbvio, né? A gente não pode também descontextualizar que nós visitamos 2 estados bastante progressistas, da Califórnia, então nem se fala. Mas eles estavam em 2025 com isso resolvido. Nós já estamos discutindo ainda. A gente tem um dos nossos terminais aqui que no investimento da prorrogação vai dar um grande upgrade nesse sentido, mas se você for pensar do ponto de vista público, nós ainda estamos discutindo planejamento. Mas quando a gente fala nessa discussão do planejamento, doutor, alguns questionamentos me vieram, né, naquele momento dessas visitas, como você colocou. Primeiro, a indústria pesqueira, o quanto eles impulsionaram essa indústria, ao ponto de que a gente viu parado lá, né, docado o Wizard, Exato. que faz parte daquele seriado Pesca Mortal. Pesca Mortal. Experiência de vida incrível. Talvez as pessoas possam perguntar o que a pesca tem a ver com o porto. Tem tudo a ver, né? Então, assim, eu tenho embarcações docadas ali e é um tipo de negócio. Terminal pesqueiro. É um terminal pesqueiro, é um modelo de negócio e nós temos aqui na nossa região. Tentamos aqui arrendar e não foi para frente, né? Então, eu percebo que o americano ele tem essa habilidade, independente do lucro, de explorar todas as atividades. É óbvio que uma movimentação de container é muito mais rentável do que uma indústria pesqueira, né, que é muito menor. Mas eles acham espaço para todos, acomodam todos e impulsionam todos esses negócios. E isso é algo que me chama muito atenção. Você falou comparativamente com o Brasil, né, comparar uma situação com outra, a gente está buscando essa questão da sustentabilidade. Mas eu falei do lucro naquele meu primeiro posicionamento. E aqui no Brasil a gente, infelizmente, continua demonizando o lucro, né? Toda vez que você tem uma atividade que é rentável, a gente demoniza aquilo ali de alguma forma ou de alguma maneira, ou regulamenta, ou o que quer que seja. E lá eu percebi uma liberdade muito grande na geração de negócios, ao ponto de que a própria autoridade portuária negocia, comercializa lá o hidrogênio, comercializa a eletrificação, separa lá dentro do porto, paga lá, a autoridade portuária gera receita com aquilo. E aqui no Brasil a gente tem uma série de travas. Toda vez quando a gente olha para o interesse público, né, diz assim, olha, o Ministério Público faz uma ação porque isso é de interesse público. Será que não é do interesse público esse desenvolvimento com foco em sustentabilidade também, doutor? Não, isso é total, né, Max? Aliás, nós estamos tão obrigados quanto eles, né, a descarbonizar, né, os nossos portos para a gente poder receber essas embarcações que hoje estão obrigadas a fazer a transição energética. Mas a narrativa não é sexy? Dizer, olha, eu quero única e exclusivamente descarbonizar, mas sem capitalizar? Porque se não capitalizar, não tem base financeira para dar continuidade. Eu entendo que o problema do nosso modelo, porque eles como nós são landlord. Só que o que eu falo, o nosso landlord é um landlord verde e amarelo. Então, é um landlord cheio de jabuticabas. Então, você tem uma autoridade portuária que não tem nenhuma liberdade. Tem uma legislação, um arcabouço jurídico que não permite a ela escolher o que ela quer fazer e optar pelo aquilo que é mais rentável. Você vai lembrar, em Oklahoma, o presidente da autoridade portuária, assim, o cara, foi uma apresentação magnífica pra gente, incrível. Ele contou pra nós, olha, a gente escolheu um terminal de containers, o terminal não deu certo, nós rescindimos os contratos, pegamos de volta e direcionamos para grãos. Por quê? A gente entendeu o que era mais rentável aqui. Então, assim, eles tomam essas decisões. Isso é muito diferente do nosso. A nossa autoridade portuária não tem, hoje, então, nenhuma autonomia. Na origem da lei tinha alguma autonomia, caçaram, né, em 2013, e agora no projeto estão tentando. Mas estão tentando, quando você vai ler, precisa de tudo passar pela Antártida. Incipiente. Então, assim, não é uma autonomia. Então, assim, eu não sei se você lembra, né? Uma das perguntas que eu fiz, nas 2 autoridades, pô, mas me diz uma coisa, como é que vocês se submetem isso a alguma autoridade federal, alguma autoridade estadual? Eles falavam,
We are our own government. Tipo, nós somos a lei aqui dentro. É os Estados Unidos da América, ou seja, todos os estados têm a sua independência, mas eles são unidos pela América. E o Porto é uma autoridade. Sem dúvida. Ali dentro, ele toma as decisões. Eu até percebi depois de umas discussões que a gente tem, né, quando a gente acaba as apresentações, tem a oportunidade de conversar, que isso, né, remete um pouco até a tua outra pergunta, que é a questão do fisherman lá, Uhum. Eles estão muito vinculados às decisões regionais. Isso é bom, como você deu o exemplo da pesca, quer dizer, a pesca é fundamental para Houston. Sim, pra geração... Para Seattle. Todos os restaurantes, o que eles oferecem? Sim. Né? Os principais peixes da região. E fresco, muito fresco, por sinal. Todos frescos, né? Incrível. Você teve até a oportunidade de experimentar o King Crab, né? Eu tô com vontade de voltar para lá. Viu? Tô com Você vontade. conheceu o barco que faz a pesca e depois o produto da pesca. fresco. Então, eles têm essa liberdade, né? É o que a gente não tem. Então, eu cheguei a questionar, né, se a mudança precisaria submeter a uma agência. Falou, não, aqui não são, eles têm lá, né, a FMC, o Federal Maritime Commission, que é a agência reguladora deles. É excepcional levarem alguma coisa. Os excessos. Os excessos. Então, veja só, Max, se a gente não der esse passo, né, e eu acho que a gente está no momento de discussão, você tem trazido esse teu tema aqui do PL, a gente precisa dar esse passo. Eu honestamente, eu falo, cara, é a última tentativa que a gente devia fazer com as autoridades portuárias públicas. Dar autonomia e cobrar o resultado. E andou fora da linha, vai pagar por isso, né? Mas por quê? Não só a demonização do lucro, que a gente ainda tem, eu acredito que isso tenha melhorado um pouco, tá, Max? Mas faz parte da nossa cultura. E a outra é que é todo um ladrão, né? De fato, a gente tem, infelizmente, no poder público, vira e mexe essas situações. Mas é o seguinte, tem que pagar por isso. A regra não tem que ser feita para aqueles que realmente não cumprem a lei, né? Então, eu acredito... Você tem que prestigiar quem cumpre e dar liberdade para que essas pessoas Eu acho que a gente devia experimentar o landlord de verdade, né? Então, se você volta e fala, cara, tá vendo? Tem problemas? Tem problemas. Eles me reportaram, poxa, às vezes o condado, né, a população pressiona e impede algum tipo de mercadoria. Eles queriam fazer um terminal de carvão e a população pressionou e não teve, né? Então, assim, isso para a economia do país foi ruim, mas para o regional, não. Então, tudo tem seus prós e contras, mas é óbvio que eu acho que a gente volta de lá, né, reforçando aí essa autonomia, vamos, né, brigar por essa autonomia das autoridades portuárias. Seattle, pegamos um voo para São Francisco, já falamos um pouco dos dois, e eu sempre recebo esse questionamento, doutor, não sei se eu já compartilhei com o senhor, de que quando eu organizo uma missão internacional como essa, o que me chamou mais atenção, né, nessas 4 últimas missões. E eu sempre respondo que a gente vai para aprender, mas a gente também vai para mostrar, né? Claro. Eu acho que isso é muito, muito importante. A gente não precisa ser aquele brasileiro que tem a síndrome do cachorro vira-lata, né, onde sempre estamos errados em tudo aquilo que a gente faz. E a gente teve essa primeira oportunidade lá em Roterdã, onde o Ricardo Artem, o Dr. Eduardo Neri, o Otto Bullier fizeram uma apresentação dentro do TLC Europe de tudo aquilo que a gente faz aqui no Brasil, né? Uma agenda que a gente construiu e eu acho que fomos muito felizes. E nesse ano, uma surpresa muito grata, né? Eu acho que um ponto alto da nossa missão, um dos, talvez, que foi a apresentação do Tetsu Koike, que é diretor de tecnologia e inovação do Ministério de Portos e Aeroportos, dentro da Microsoft, né? A Microsoft trazendo aí uma série de informações, principalmente nesse mundo tecnológico e disruptivo, e nós colocamos o Tetsu Koike para representar o Brasil. Qual foi a tua avaliação da apresentação do Tetsu e desse tipo, né, de ação que a missão internacional do Grupo Tribuna proporciona? Bom, primeiro eu queria te parabenizar, Max, porque essa agenda, né, na Microsoft, ser recebida por um dos vice-presidente mundial da Microsoft, foi assim, alguma coisa muito marcante, né? Foi assim, naqueles momentos épicos, como conhecer aquele estaleiro na Coreia do Sul, né? Quando a gente entrou no estaleiro, né? A gente via navio fabricando como se fosse Lego. Então, assim, eu acho que marcou muito essa visita na Microsoft, né? As informações compartilhadas lá pelo vice-presidente, né? Ele falando muito da IA generativa, dos riscos da cibersegurança, mas eu fiz esse destaque numa publicação que eu fiz. A apresentação do Tetsu foi orgulhosa. Assim, eu me senti orgulhoso da gente ter um servidor público, né,
aquele grau de engajamento, ele fez a apresentação pelo que a gente conversou, né, ao longo ali dos dias, então assim, comprometendo o tempo dele, né, e fez uma apresentação à altura da reunião que nós tivemos com o VP da Microsoft. Então assim, né, parabéns ao Tetsu, né, que, né, quando a gente acaba, esse é um ponto muito relevante das missões, esse networking, né, quer dizer, você poder passar alguns dias com as pessoas, almoçar, bater um papo, isso, e o Tetsu realmente, assim, foi um presente aí da missão, e ele exerceu aí um papel dele com brilhantismo. Doutor, para a gente finalizar, o tempo passa muito rápido, infelizmente. Eu tinha muito mais coisa para falar aqui dessa missão internacional, talvez eu acho uma pauta, talvez com outra pessoa, para a gente continuar aprofundando, porque eu acho que é muito importante, mas eu sempre fui muito resiliente e a gente sempre faz isso, né? O Dr. Tiago já participou de algumas missões conosco e no último dia da missão a gente tem um microfone no ônibus e a gente abre esse microfone para todo mundo fazer um speech, né? Do que aprendeu, do que viu, do que dá para melhorar, o que não estava legal e assim sucessivamente. E me surpreendeu muito a palavra do Tetsu e também do Angelino da Arbitrar, né? Pontuando em relação à resiliência da agenda focada em tecnologia, né? O doutor é advogado, muitas vezes fala, poxa, o que o advogado vai olhar tecnologia dentro do universo portuário? Eu acho que tem toda a relação, porque é um mecanismo que vai afetar principalmente contratos e assim sucessivamente. É acertada essa agenda na tua percepção de tecnologia, de inovação e de provocação, né? Principalmente dessas grandes lideranças que a gente tem do setor portuário que estão dentro da missão? Eu acho, Max, que eu tenho dito isso, né? Tenho escrito sobre isso, assim, eu acredito que você teve esse mérito, né? Porque você apostou nisso desde a tua primeira missão, quer dizer, trazer a tecnologia junto com a cena portuária. E é o que tem me... porque, assim, no fundo, né, Max, hoje nossos terminais, eles não perdem em nível de tecnologia, de equipamento para os demais terminais. Mas esse olhar que você está trazendo, para o que vai acontecer amanhã, o que está acontecendo com quem está alguns anos à nossa frente, eu acho que é fundamental, né? Dar essa experiência para a gente, principalmente para os executivos que estão à frente dos terminais, eu acho bastante relevante. Né, você está falando da advocacia, a advocacia vai ser revolucionada com a IA. Né, assim, a gente está usando ela arranhando um pouquinho, mas né, assim, é impressionante, né, a potência disso. E uma coisa que marcou muito dentro da Microsoft é quando ele mostra o período né, o tempo que antigamente os apps demoravam para ter, acho que 100 milhões de usuários. Chegaram a demorar 78 meses, 80 meses. O ChatGPT atingiu 100 milhões de usuários por dia em 2 meses. Então, isso mostra a potência, a velocidade, né, da tecnologia e ela afeta todos. Então, assim, eu espero que a Tribuna continue acreditando nisso. Eu acho que é fundamental a gente... Por quê? Né, hoje, os terminais nossos, eles não perdem para os terminais, a não ser na ponta automação, né? Porque a gente ainda está distante. Sim, até porque são modelos distintos. Mas a eficiência, as capacidades, né? Então, assim, a tecnologia eu acho que é um diferencial do Grupo Tribuna e acho que isso é reconhecido aí por todos que já tiveram aí a oportunidade de participar de uma das missões. Para finalizar, eu vou estourar um pouquinho meu tempo, vou pedir para a produção, porque eu preciso fazer esse questionamento. A gente foi na Cadence, uma das maiores empresas focadas em inteligência artificial dentro do Vale do Silício, e a palestra que foi feita dentro da Cadence me provocou muito, né? Não por esse lado bom da inteligência artificial, porque tá todo mundo surfando esse lado bom, né? Põe a carinha, põe o vídeo, tá tudo muito lindo, muito bonitinho, mas isso tem um lado negro, né, que são bolhas que a inteligência artificial vai colocar a humanidade e as pessoas vão ficar refém dessas bolhas. E além disso, você tem aí a cibersegurança, porque hoje os portos do Brasil, caso eles porventura venham a ser atacados, a gente para 90% do comércio que a gente faz com o mundo, né? Isso te impactou também, esse lado negro da inteligência artificial que a gente viu lá no Vale do Silício? Max, a gente saiu de lá... Eu saí chocado. Eu tirava algumas fotos e mandava pro meu responsável pelo TI do escritório e falava, Diego, tem isso? E aí, é isso mesmo? Então, assim, tanto a Microsoft também abordou isso e ele também, né? Assim, é que nós, às vezes, não damos tanta importância para isso, que nós não somos tanto alvo
como são países como os Estados Unidos. Mas o como a Europa, próprio Teto pontuou que 2 portos foram atacados no Brasil. foram né? atacados. Então, assim, tá aí, né? Quer dizer, o risco está aí. Assim, isso de fato preocupa, né? A gente sabe que a gente não tem só mentes pensando bem, né? A gente tem uma boa parte de mentes, né, utilizando essas ferramentas, porque é fundamental, né? O conhecimento é fundamental, né? Discutir a utilização dessa IA. Eu acho que, se não me engano, a Europa está um pouco à frente nisso, porque os riscos são gigantescos. E a gente já percebe na utilização Do dia a dia. do dia a dia, né? Aparece uma foto do Imagina cara isso em falando, larga escala. quando você entra, não é o cara falando, Sim. né? Então, assim, eu acredito que, né, esse alerta ficou, né? E acho que quem a gente sabe que foi uma palestra densa, uma palestra, né, muito técnica. Conteúdo. Conteúdo na muito veia. técnica, então assim, mas assim, não é minha área, então eu tive um pouco mais de dificuldade de compreender tudo, mas aquilo que eu peguei, que eu compartilhei aqui, foi algo que, né, eu vim para cá com essa preocupação. É algo pra gente cuidar, sem dúvida nenhuma. Doutor, tá de passaporte pronto para 2026. A gente sabe que o nosso grupo, né, tem total influência na agenda e no destino. Tem algo em mente para 2026 ou prefere ser surpreendido como sempre? Eu acho que a surpresa sempre é agradável, né? Assim, eu participei das últimas duas, então assim, eu confio no organizador. Tá aí. E eu sempre acompanhando a nossa relatoria. A relatoria sempre feita pelo Dr. Tiago. Doutor, obrigado pela presença aqui. Prazer enorme bater esse papo, levando para todos aí um pouquinho de tudo aquilo que a gente viu, né, e vivenciou dentro dos portos ali da Califórnia, nos Estados Unidos. Obrigado e parabéns, Max, aí a toda a equipe da Tribuna por mais essa realização. Tá aí. Eu vou ficando por aqui, sempre movimentando muito mais do que informação. Forte abraço, hein? Até quarta-feira que vem. Porto 360. Patrocínio